Olá, olá, boa tarde. Estamos aqui iniciando. Vamos chamando os amigos. Vamos lá. Quero ver quem é que tá aqui comigo. Eu vou ajustando aqui o som, vou ajustando a imagem. Vamos lá. Vamos começar nossa aula aberta. Hoje é uma aula aberta sobre literatura. Estamos numa série e hoje o que nós temos? Trovadorismo. Ai, que palavra é essa, né? Na nossa primeira live nós falamos o que é literatura. O que é isso? É de comer, né? O que é? E hoje a gente vai falar então dos outros. A gente vai começar a falar do trovadorismo. Eu tô aqui, ó, chamando os amigos, tô convidando, vamos lá. Já tem um convidado aqui. Olha, quando vocês entram, eu não vejo os nomes, hein? Eu não vejo o nome. Agora sim, Fernando, boa tarde, tudo bom? Bem-vindo, Fernando. Vamos lá. Nós estamos esperando as pessoas, viu, Fernando? Ó, vai chamando aí você também, né? Você tem aí, ó, uma setinha, um menino com uma setinha aí, ó, um bonequinho. E vai chamando aí as pessoas. Nossa aula já começou, né? Hoje é a segunda aula aberta. Nós fizemos a primeira, que foi o que é literatura. Fernando, escreve aí pra mim, você que já tá aqui comigo, por favor, coloca aí no recadinho. Você tá me ouvindo bem? Você tá me vendo bem a imagem, né? Vai, dá um alô aí pra mim, por favor. Já pensou em ficar aqui falando e não ter, né, não ter retorno? Escreve aí pra mim, Fê, por favor. Vamos ver quem mais. Olha, tem mais gente, mas eu não consigo ver os nomes. Eu só consigo visualizar quando vocês dão um alô aí, né? Dá um alô aí pra mim, manda coração. Fernando, você é meu aluno? Eu não tô reconhecendo o nome, o sobrenome. É meu aluno atual, né? Eu digo lá do José Leite. Cordisco. Nossa, é um nome diferente, eu teria que lembrar, hein? Mas vamos lá, ó. Tá ótimo, ele falou que o som tá legal, a imagem, então tá bom. Mandou um coração. De vez em quando dá uma travada aí, mas sabe o que é? Gente, a gente não tem muito o que fazer. Entra a ligação, entra a mensagem, eu não posso deixar no modo avião, eu tô ao vivo, né? Aí se eu deixar no avião, não consigo internet, então, infelizmente dá umas travadinhas. Fernanda é do segundo ano, qual? Olha só, ó, coração especial aí, ó, segundo ano D, E, F, G e H, os meus segundos anos do Antônio José Leite, ó, coração especial para vocês e para os outros, outro coração, né? Mas segundo ano é a minha turma, né? Essa aula foi preparada especialmente para vocês dos segundos anos. Bom, vai chamando aí as pessoas. Olha só, a Elsa entrou. Ô, Gustavo Arruda! Tudo bem? Tô vendo vocês. Tudo bem, Gu? Beleza? Que bom. Gente, ó, vai chamando os colegas, principalmente dos segundos anos, dos terceiros anos que vocês conhecem. Chama mesmo, porque a aula é para vocês do ensino médio, para os vestibulandos, aqueles que precisam aprender um pouquinho mais. Vocês estão num momento difícil, né? Sem a escola física. Então eu fiz essa live, tô fazendo essa série para ajudar vocês que estão prestes aí a prestar um vestibular, ou Enem, ou ETEC, enfim, né? E óbvio, os meus alunos dos segundos anos que já têm essa matéria chamada literatura, tá bom? Felipe, tudo bom? Natália, Roberto Ramos, meu Deus, nossa, que honra, meu diretor lá do Marques, da Escola Integral, isso é muito bom, prestígio. Tudo bem, Roberto? Obrigada. Queridos, olha, vamos lá. Essa live tem 50 minutos, né? E eu vou definir aqui novamente. O meu público, os alunos do ensino médio, dos segundos, dos terceiros, dos primeiros, alunos de nono ano que vão entrar vão pro ensino médio e não sabe bem o que vai encontrar lá na frente, você vai encontrar essa matéria chamada literatura,
Esse é o meu público-alvo e aqueles que são apaixonados por literatura, por história, né? E também aqui pela professora, né? Tô aqui ó, com uma amiga linda de muitos anos de caminhada, né? A Elsie, obrigada pelo prestígio. A Nath, amiga lá de Casa Branca, gente, ó, interior aí, né? Então vamos lá, ó. O meu objetivo hoje, então, é falar sobre trovadorismo. Trovadorismo. Gravou? É a parte da literatura inicial que a gente diz assim, né? A literatura na Europa, Portugal, principalmente. E tem esse nome por algum motivo. Você já ouviu falar em trovas? Não. Você já ouviu falar em cantigas? Também não. Já? Ah, então tá bom. Vamos lá. Trovadorismo é o nome que se dá, então, a um marco da literatura. Você que está chegando hoje, que não assistiu a primeira aula, é uma sequência, viu? É uma série. Então, na semana retrasada, eu falei sobre literatura. O que é literatura? Para que ela serve? Falei um pouco da linha do tempo. E hoje é uma sequência, né? Mas a gente retoma um pouquinho para você que está chegando hoje, tá bom? E a gente vai ler aí algumas coisas. Então, olha só, eu quero começar essa aula não assim tão tradicional, não, é isso, é escola e tal, né? Mas com uma leitura, né? Olha, tem um público aí que gosta de ler, tem um público que gosta de poesia. E as cantigas são o quê? São os poemas cantados. Por isso que é cantiga, tem os instrumentos, tem os cantores, os trovadores, tem os jograis. Ai, professora, eu não sei nada disso. Mas olha só, se você pensar hoje, o que a gente tem? Os rappers, você tem o slam. Olha só, vai pensando nisso, você que gosta, você vai entender onde que eu quero chegar, né? Olha só, Cantiga da Ribeirinha, pelo amor de Deus, não sai correndo. Eu vou falar aqui o português galego que a gente fala, o português de Portugal, e já eu traduzo, tá? Cantiga da Ribeirinha. Por que ela? Porque é ela que abre esse período chamado trovadorismo, ok? Tem um porquê, tudo tem um porquê. João Pedro, Felipe, tudo bom? Cantiga da Ribeirinha, Paio Soares de Taveiroz. Olha o nome. Ai, professora, a gente tá em 2020. Pois é, mas é importante saber isso também. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, caja moiro por vós e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando eu vos vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não me vi feia, e minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal, e vós, filha de Dom Pai Moniz, e bem vos semelha, da ver por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve, nem ei valia de um correia. A primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? É espanhol? É português de Portugal? Que língua é essa? Como é que eu vou aprender isso na minha vida, né? Eu achei que eu não ia aprender e eu aprendi. É claro que você tem uma tradução, é claro que você tem um dicionário, você tem um professor, mas olha essa cantiga falando no nosso português aqui do Brasil, olha que interessante. No mundo não conheço ninguém que se compare a mim em felicidade. Esse é o texto, tá? Enquanto minha vida continuar como vai indo, porque já morro de amor por vós, e ai, né? Isso vai sempre encontrar no trovadorismo, ai. Minha senhora vestida de branco e de faces rosadas, quereis que eu vos descreva quando vos vi sem manto, e em feliz dia me levantei, pois vos vi bela e não feia. Olha só como que ele tá vendo a mulher amada, vos vi bela. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo correu muito mal para mim, e vós, filha de Dom Paio Muniz, parece-vos insuficiente e satisfatório que eu deva receber por vosso intermédio uma guarvaia, por pintar vosso retrato, pois eu, minha senhora, de verdade, como prova de amor, nunca de vós recebi, nem receberei, nem o simples valor de uma correia. Quer dizer, de vós eu nunca receberei nada de valor, mas mesmo assim eu te amo. Traduzindo, é isso. Olha, é importante falar e dar os nossos créditos.
Essa cantiga que eu acabei de ler para vocês está aqui, ó, no livro do segundo ano do médio, né? Meus alunos do segundo ano do médio, o Gustavo, o João Pedro, a Bia, a Laís, ó, tô vendo. Tá aqui no seu material didático, depois eu vou passar para vocês. E eu quis começar a nossa live com essa leitura para você entender um pouquinho por que trova, por que trovadorismo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aí da parte didática. Gente, vai chamando aí as pessoas, né? E seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora, né? Você que caiu de paraquedas, eu não consigo visualizar todo mundo que tá nesse momento, né? Mas quando você comenta aí, eu sei quem é que tá, ok? Vamos lá, olha só. Voltando um pouquinho, na nossa aula anterior, na nossa live anterior, eu falei assim, literatura tem um nome, às vezes quando a gente fala de literatura, a gente já remete a leitor, já remete a livros, mas a literatura é a arte da palavra. Como que o autor ele se expressa através da palavra? Que expressão, professora? Essa expressão ela pode ser o sentimento de amor, de morte, de ódio, de depressão, de angústia. Esse texto que nós lemos aqui é um texto de amor, ele está expressando o amor, é uma cantiga de amor. Então, a literatura é o texto trabalhado. Eu dei o exemplo na aula anterior. Então, um pedreiro, quando ele vai trabalhar, ele precisa do seu material. Ele precisa da sua pá, ele precisa do cimento, do cal. Então, ele tem os instrumentos de trabalho, certo? E o escritor, ele também tem o seu instrumento, qual? A palavra. Então, a forma como ele usa essa palavra no seu texto é o que caracteriza a literatura. Então, uma notícia não é literatura, é um gênero textual. A notícia ela informa, ela te passa algo, ela tem esse propósito de te informar algo. Ela não tem que ser a palavra toda trabalhada, né? Toda montada. Mas a literatura, ela chama atenção por quê? Porque o texto ele tem uma arte. Que arte é essa? A rima, as figuras de linguagem, a forma em que ela está escrita, a forma que o autor ele escreve para te passar algum sentimento. Então, assim, a literatura ela é essa expressão do escritor através de uma forma artística de se escrever. Isso eu falei na aula anterior. Então, por quê? Para você perder o medo dessa matéria, dessa disciplina e falar, eu nunca vou aprender, eu não sei o que é literatura, eu odeio livros, né? Então, literatura, hoje a gente falando aqui na nossa live, eu tô falando de uma disciplina do ensino médio, ok? Mas é claro que não estende a só isso. Então, você tem pesquisas, você tem trabalhos, eu mesma sou uma pesquisadora da literatura brasileira, então eu também estudo vários momentos, né? Mas eu tô deixando aqui claro porque já é uma live especial para os alunos do ensino médio, para os vestibulandos, ok? Não é uma palestra, né? Não deixa de ser também, né? Então, a literatura é isso, tá? É a arte da palavra. Como que um texto ele é trabalhado para se passar sentimentos, para se passar emoções, para se passar uma mensagem. Um anúncio publicitário. Um anúncio publicitário ele passa uma mensagem. Você vai comprar a ideia ou vai comprar o produto, ok? Ele pode usar uma figura de linguagem, mas ele não é literatura. O que a gente coloca como literatura? Os gêneros literários. O romance, o conto, a crônica, o poema. Aí nós estamos falando da literatura, tá bom? É só fechando aí, porque na aula passada a gente falou sobre isso, tá bom? De repente você chegou hoje e não tá entendendo. Então hoje nós vamos falar da primeira escola literária. Você vai ouvir muito isso. Você que é do primeiro ano e tá indo pro segundo, você que é do nono ano e vai pro primeiro. O que são as escolas? São os períodos da literatura. Então, na escola regular, nós estudamos a literatura brasileira e a literatura portuguesa. E as outras literaturas também, mas não pelas escolas e pelos períodos. Então, você vai estudando automaticamente, mas você tem aí todo um ciclo que nós chamamos do ciclo literário. As escolas literárias, os períodos literários, que acaba sendo o pavor do vestibulando. Eu tenho que decorar, Calma, você tem que saber os nomes, tá? Mas não precisa sair desesperada, tem que decorar tudo.
Então hoje é a primeira, olha só, trovadorismo. Toda a escola literária, ela começa com uma data e um autor, um determinado texto. E aquele texto ele marca aquele período, né? Então o trovadorismo tem uma divergência de datas, 1189, 1189 e 1198, a data de início. Porque a data de início desse texto que eu abri hoje a nossa live, da Cantiga da Ribeirinha, ou da Guarvaia, como queira. Então, esse texto, ele marca o início desse período da literatura, certo? Agora, para entender um pouquinho mais e se apaixonar como eu me apaixonei pela literatura, você tem que saber um pouquinho de história, né? Hoje ainda nós tivemos uma reunião diária, né? E o meu coordenador, ele não é da área de língua portuguesa. Aí hoje eu perguntei, eu falei, você tem certeza, Domingos, que você não é de língua portuguesa? Porque ele gosta tanto, ele fala, ele comenta com tanto amor, com tanta paixão. E aí ele me respondeu algo que eu queria compartilhar com vocês. Ele falou assim, não, eu passei a gostar, porque eu perdi muito tempo na escola, eu não sabia. Então, assim, agora, né, eu fui estudando, eu me arrependo de muita coisa que eu não vi, que eu não li, que eu não aprendi naquela época. Então, agora eu tô aprendendo, né? Agora eu vou fazendo. Então, foi mais ou menos essa aí a nossa conversa. E por que eu tô te falando isso? Para que você já vai perdendo medo, já vai perdendo assim o preconceito, já vai entendendo que é muito bom, né? Você estudar a literatura, você estudar os gêneros, você estudar os períodos e também gostar de história. E aí eu falei para ele, olha, algumas pessoas, elas perguntam se eu sou formada em história, porque eu amo, eu sou apaixonada por história. Mas você acha que essa história começou do nada? Assim, de repente, acordei um dia e falei assim, hoje eu tô apaixonada por história. Nem por letras, não foi assim, né? Então eu tenho toda uma história aí de cursinho, onde eu fui aprendendo e me apaixonei pela literatura e pela história, tá? Depois a gente conta um pouquinho dessa história aí. Então, para você entender o período da literatura, você tem que entender um pouquinho da história. Então, na época do trovadorismo, nós estamos falando da Idade Média, ó, século XII. Né? Não falei que tem um marco, 1189, século XII, ok? O que nós temos nesse período? O Brasil nem pensar, né? O Brasil começou a ser colonizado aí em 1530, que começou toda aquela colonização. Estamos falando de Europa, estamos falando de Portugal, estamos falando de França, tá? Então você ainda não tem o advento da imprensa. Como é que a literatura então era nesse momento? Cantada, falada, oralizada, declamada. Então, trovadorismo por causa dos trovadores. Quem eram os trovadores? Eram aqueles que faziam as composições. As letras das músicas, na verdade, eram os poemas. Esse primeiro que eu li aqui, começando a nossa aula. Então, os trovadores, eles faziam a nossa literatura, né, vamos dizer assim, através das cantigas. Então, cantigas mesmo. Os textos, eles eram produzidos para serem cantados. E aonde? Na corte. Nós estamos falando da Idade Média. Então, o que está acontecendo na história nesse momento? A conquista das terras, as conquistas dos povos. Você tem aí a ascensão mesmo, né, do cristianismo. Você tem a igreja muito predominante. Você tem a época da vassalagem. Olha só a história, vocês que estão no primeiro ano, no segundo, começa a associar a história, a vassalagem. Que é isso, professor? Eu não tô entendendo nada. História. Você tem que voltar um pouquinho lá na história. No tempo dos feudos, os senhores de terra. Quem eram os senhores de terra, então? Quem eram? Eles eram os suzeranos. Você tinha a relação de suzerania e vassalagem. Ou seja, você tinha os donos de terra e aqueles que trabalhavam. E um era fiel com o outro, digamos assim, né? Nem tanto, mestre, nem tanto. Né? Mas tinha essa questão de um ser fiel ao outro, de, né, no caso, o vassalo trabalhar ali naquela terra. Então aí a gente entra um pouco na parte da história. Então como que a literatura vai ser nesse período? Tão diferente, Idade Média, sem a imprensa, sem um livro? Através das canções. Por isso que é
trovadorismo, ok? Até aqui, vamos lá, coloquem aí, eu não tô vendo, né? Os comentários. A Laís perguntou, vamos fazer um resumo dessa live? Vai, claro que vai, é uma aula, segundo ano com certeza. Ilma, seja bem-vinda, vamos ver quem mais tá aqui. Eu tô dando uma parada para vocês poderem escrever também, tá? Quem mais? A Laís Gabriele falou, oi, tudo bem? Nós temos duas Laís aí, a Gabriele e a Laís Dias, né? É muita informação, né? Até aqui, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês, alunos, nós vamos ter aula, vamos ter matéria sobre isso. A aula já é, viu? É uma live, mas é aula, tá? Sabe o que é bom? Ela fica gravada. Por isso que eu tô fazendo no Face. Que aí depois você vai poder assistir e retomar aí o assunto, tá bom? Você que é aluno, viu? Então vamos lá. O que mais que eu tava falando na questão do contexto histórico. Então você tem os feudos, você tem os castelos, a Idade Média, os cavaleiros. Quer uma referência? Quer uma referência que começa a Idade Média? Você que gosta, o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. Aí você tem as novelas de cavalaria que já começam, né, a ser escritas um pouquinho mais depois aí das cantigas. Então, tudo isso faz parte desse contexto histórico da Idade Média. Então, as conquistas das terras, as guerras, a Europa, assim, nossa, tá empolvorosa, conquistando terra, Portugal, principalmente. Hoje você tá numa modernidade que talvez você veja Portugal, assim, às vezes nem como Europa, né? Tem um filme muito bom, Terra Estrangeira, que um dos personagens, ele fala assim, ele está em Portugal, e ele fala, o meu sonho é conhecer a Europa. Aí você fala, mas ele não tá na Europa, né? Porque chegou a ser considerado já o quintal do mundo, mas é Europa. A gente tá falando de um tempo assim de ascensão, de crescimento histórico de Portugal, tá bom? Então esse é um pouquinho do contexto histórico para entrar na literatura. Então, os trovadores, eles começaram a escrever as cantigas para que elas fossem cantadas principalmente na corte, no palácio. E aí você tem uma divisão de nomes, tá bom? É isso. Vamos lá, perguntas. A Laís me pergunta, cantiga de amor e amigo, qual a diferença? Prof, já tô chegando aí, tá? Tava fazendo um panorama geral, já vou falar, Laís. Beleza? Eu quero ver se tem mais dúvidas, vamos lá. Não? Então vamos pensar aí na questão das cantigas, né? Você tem as cantigas de amigo, as cantigas de amor, de escárnio e maldizer. Basicamente são essas 4 que vocês estudam no ensino médio, tá? Então, amigo. Quem é o amigo? Quem é seu amigo? Quem é seu melhor amigo? Mas aí a gente tá falando de um outro período. A amizade aqui tem um outro momento, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho nessa divisão, tá? Como que eram feitos? Opa! Acidentes com o celular. Vocês estão aí? Dá um alô. Gente, live é isso mesmo, hein? Celular, ó, pulou. Oi, Mai, você que entrou agora, tudo bem? Fala aí pra mim se o som, o áudio tá bom, porque o celular ele caiu aqui e eu tô ajeitando tudo novamente. Dá um alô aí pra mim, se tá tudo bem, vocês que estão me ouvindo, Gustavo, Mai, Laís, tá tudo bem? Estão me vendo, estão me ouvindo? Vamos ajeitar aqui de novo, né, no nosso tripé. E aí? Falem comigo, por favor. Se vocês não escreverem, eu não vou saber. Mai, você que entrou agora, você tá me ouvindo? Você tá me vendo? Tá tudo bem? Tá tudo funcionando? Obrigada, Glu, obrigada. Obrigada. Vamos lá. Tem álcool gel, tá? Eu tô em casa.
Beatriz, acontece, né? Olha só, eu faço live quase toda semana com algum assunto, né? Andei fazendo algumas parcerias, algumas double live, mas assim, de cair assim a primeira vez. Hoje o tripé não funcionou muito bem, não. Vamos lá. A Laís, ela perguntou, então, essa questão da divisão, né? Então, você tem uma divisão muito clássica que você aprende na escola, você aprende nos livros, ó. Tô mostrando o livro do 2º ano do médio que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, aí, como é que nós marcamos? Você tem a poesia lírica e a poesia satírica. Então, a lírica, quando fala do eu lírico, é aquele que expressa o seu sentimento, né? O eu lírico, eu sempre falo isso. É a voz que fala com você dentro do texto, de um poema, de uma música, se chama eu lírico. E ele te passa algum sentimento, seja ele qual for, ok? Então, a poesia lírica, ela vai falar basicamente do amor, a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Então, o que uma tem de diferente da outra? A cantiga de amigo tem uma voz feminina, né? O eu lírico, ele é feminino. E o que esse eu lírico tá falando? Ele tá falando da saudade, né? No caso, ela está com saudade do seu amado que partiu para a guerra, principalmente. Lembra que eu falei lá no comecinho da história das conquistas, das guerras? Então, assim, Portugal, França, né, esses países, a Europa, ela começa a expandir e conquistar terras. Então, para conquistar, tem que ter guerra. Pensa nisso, nesse período histórico principalmente. Então, para ter uma conquista, tem que ter guerra. E o que a guerra produz? Sucesso, fama, dinheiro, terra. Ok? Então, os homens, eles iam para a guerra. A cantiga de amigo, ela vem representar a saudade dessa mulher pelo seu amigo, que é o seu amado. Então, essa é a grande diferença, a Laís que perguntou principalmente. Então, a cantiga de amigo, ela fala de amor, ela fala de saudade, só que é o eu lírico feminino. É uma mulher, né? Aliás, os trovadores que escreviam eram os homens que escreviam, não eram as mulheres, tá? Mas o eu lírico aqui é feminino. Então, a mulher, a gente vai ler uma já, tá bom? E a cantiga de amor? Aí você tem o vassalo, aí você tem o eu lírico masculino, você tem o homem falando de amor. E que amor é esse? De uma mulher que ela é inatingível, de alguma forma. Ele não vai conseguir ter esse relacionamento. Por quê? Ou por um problema da classe social, ela pode ser uma mulher casada. É o que a gente fala da mulher idealizada, né? Vocês, do 2º ano, vocês estão estudando, vão começar a estudar o romantismo. E no centro de mídias, que é por onde você tem a sua aula pelo governo do estado, foi falado disso nessa semana, aliás, na semana passada, da mulher ideal, idealizada do romantismo. Então, guarda isso que no trovadorismo a gente tem essa mulher também, idealizada, inatingível, um amor que não vai concretizar, não vai acontecer por algum momento. E esse eu lírico masculino, ele tem muito respeito por ela. Ele tem muito respeito. Então, a maior diferença é essa. A cantiga de amigo é o eu lírico feminino, fala de amor e fala de saudade. E um lamento, né? Uma saudade. Ele foi pra guerra. Será que ele volta? Será que ele volta bem, né? Será que eu não vou ver só o corpo? Como é que é isso? Entendeu? Então, tem isso, tá? E aí, na sala de aula, a gente lê alguns textos para interpretar. E a cantiga de amor também vai falar desse sentimento, só que assim ele é mais pontual, nesse sentido de ser uma mulher inatingível, não vou conseguir ter, né? Então eu posso cantá-la, né? Literalmente falando, eu posso cantar, eu posso pegar, assim, escrever, fazer a cantiga, eu posso me declarar, mas assim, eu tenho que ser muito respeitoso, né? Tem esse porém, tá bom? É isso. Laís, você que perguntou, tudo bem? Tranquilo? Dúvidas ainda? Vamos lá, gente, fala comigo, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Então, a cantiga de amor e a cantiga de amigo tem essa diferença, tá bom? Vamos lá? A gente tem alguns exemplos aqui, vamos lá, olha só. A cantiga de amor.
A dona que sirvo e que muito adoro, mostrai-me, ai Deus, porque vos imploro, se não, dai-me a morte. Deixa eu ver, a Laís, cantiga de amigo, eu lírico feminino, saudade do amigo do amado. Perfeito, isso mesmo. Vamos lá, cantiga de amor. A dona que sirve, que muito adoro, mostrai-me, ai meu Deus, porque vos imploro, se não, dai-me a morte. Essa que é a luz desses olhos meus, por quem sempre choro, mostrai-me, ai Deus, se não, dai-me a morte. Ó, dai-me a morte, isso é o que a gente chama de paralelismo, tá? Em língua portuguesa vocês vão aprender muito isso. Segundo, terceiro ano, vai, o refrão, né? O refrão. Essa que entre todas fizeste formosa, mostrai-me a Deus, onde vê-la eu possa, se não, dai-me a morte. A que me fizeste amar mais que tudo, mostrai-me onde possa com ela falar, se não, dai-me a morte. Ó, a dona que eu sirvo. Olha a questão lá da vassalagem, de um servir ao outro. Aqui, o eu lírico, ele se coloca nessa posição de vassalo, né? Então, ele é um servo, ele serve aquela mulher, né? Ela é, assim, endeusada mesmo, né? Assim, ela é top, né? Como vocês falam, é aquela que, meu, eu quero, mas eu não posso, né? Falando na sua linguagem aí, na linguagem moderna, tá? Então, essa aqui é a cantiga de amor, ok? Agora, vamos ver a de amigo, né? Que a gente tem também. Ondas do Mar de Vigo, que é um lugar, né? Uma cidade do sul da Galácia, na Espanha. Ondas do Mar de Vigo. Ondas do Mar de Vigo, viste o meu amigo? Olha só a rima, Vigo, amigo. Ai, Deus, eu o verei logo? Ondas do mar revolto, viste o meu amado? Ai, Deus, eu o verei logo? Viste o meu amigo, aquele por quem suspiro? Ai, Deus, eu o verei logo? Viste o meu amado, aquele por quem tanto sofro? Ai, Deus, eu o verei logo. Então esse, ai, Deus, olha o sofrimento, a saudade. E com quem que ela tá conversando? Com as ondas do mar. Ondas do mar, vistes o meu amigo, né? Aí você podia falar assim, nossa, que louca. Bom, a gente tá no meio de uma pandemia, né? Será que você também não tá falando, sei lá, eu com a janela, com a cortina, com o ventilador, com o secador, com a chapinha, né? Mas a gente faz uma brincadeira aqui, mas assim, ela tá se lamentando, né? Aqui o eu lírico, né? Feminino, ó, amigo, né? O seu amado e o eu lírico feminino. Viste o meu amigo? Quer dizer, ela tá com saudade. Onde tá esse amigo? Tá na guerra, tá na batalha, tá indo conquistar terras, tá? Então essa é a grande diferença. Bem? Entendido? Dona Laís, principalmente. Gustavo, você tá muito quieto. Entraram mais pessoas aí. Ô, Nath, cadê a Aninha? Chama a Aninha aí. Né? Bom, aí você tem uma outra divisão, né? Eu falei das cantigas de amor e de amigo. Aí você tem as de escárnio e de maldizer. Sabe o que assusta muito na literatura? Esses nomes, né? Às vezes você fala, ai meu Deus, que nome é esse? O que eu faço? São palavras arcaicas, mas que elas precisam fazer parte do vocabulário da literatura. Eu não digo fazer parte do seu dia a dia, mas você vai prestar um vestibular, você vai fazer o Enem. Então você tem que ter esse vocabulário, você tem que ter esse domínio. Afinal, na escola, o que você aprende? A norma padrão da língua portuguesa. Você aprende, você tem toda uma variação linguística também, mas você tem que aprender a norma padrão. Então, aprender esses nomes faz parte. Eu lembro uma das aulas que eu assisti para preparar a atividade de vocês, as aulas do Centro de Mídia, o professor falava isso, a questão da linguagem. Você acha estranho. Ah, é antiga, é arcaica, é estranho. Mas hoje você já parou para pensar que o seu vocabulário, você jovem, também é estranho para um senhor, né, de 80 anos, de 90 anos? Você falar gíria, pô, e aí, legal, valeu, e aí, pode pá, é nóis. Você não acha que esse vocabulário para ele também é estranho? Então, né? Mas você entende, né, entre você, a sua comunidade, os seus amigos, você entende o que você está falando, mas e o outro? Mas ele pode buscar informação, certo? Ele vai te perguntar, de repente ele é teu avô, né? Teu avô, tua avó, que linguagem é essa? O que você tá falando? Aí você vai explicar.
E na literatura a mesma coisa, tá bom? Então, para com esse preconceito da língua, tá? Preconceito, preconceito, trovadorismo, trova, poema, poesia, vai pensando aí. Então, ó, escárnio, o que é escárnio? É quando você zomba de alguém, né? Não é necessariamente falar mal. O mal dizer é falar mal. A cantiga de escárnio é quando você vai falar de alguém, mas para provocar riso, para zombar de alguém. Então isso era muito comum também nesse período. Então fazia-se uma cantiga de escárnio para zombar de outra pessoa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês. Ai, dona feia. Feia, né? É feia, tá escrito feia, mas é dona feia. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvo em meu trobar. Esse é português de Portugal, tá? Já te traduzo. Mas, ora, quero fazer um canto em que vos loarei toda vez. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Ai, dona feia, foste vos queixar que eu nunca te louvei nas minhas trovas, mas hoje eu quero fazer um canto e hoje eu vos louvarei, né? Digamos assim, na minha trova. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e louca. Quer dizer, ele tá zombando, né? Zombando de quem? De uma mulher que é feia, que é velha, que é dada como louca. E ela reclama que ela nunca entrou numa cantiga, que ela não é louvada. Porque quem eram as mulheres louvadas? As belas, né? As damas, as donzelas, as lindas e as feias deixadas de lado. Então esse é um tema até pra gente tratar, né? Na nossa aula, em história, falando de preconceito, falando de machismo, tudo isso. Mas hoje a gente tá falando de literatura. Então, quais eram as mulheres louvadas? As belas, as damas, né? As tops, né? E aí você, a Laís, acho que ia ser muito louvada, hein, Laís? A Bia, cadê as mulheres daqui? A Nath, ó, com certeza. Muitas cantigas para vocês aí, né? Então, escárnio é isso, é zombar, ok? É o que a gente diria da sátira hoje. Então, cantiga de escárnio. E a de maldizer? A de maldizer o nome já diz, né? É para falar mal, maldizer, maldizer. Então, tem uma característica aqui das cantigas de maldizer. Elas vinham com nome, então tinha o endereço certo para quem era aquela cantiga, tá? Então isso obviamente era uma crítica, né? Então a cantiga de maldizer ela vem com uma crítica. Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernaldo ou de Bonaval. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele o demo aprendeste. Em trovardes mal vejo o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Tá falando mal aqui de um dos trovadores, que ele louva mal, que ele tem pacto com demo. Quer dizer, é escarnecendo, aqui tá realmente fazendo uma crítica, né? Falando mal, né? Essas duas, elas são bem parecidas, tá? Como é que eu vou saber, Na hora de analisar, na hora de ver quem é o autor, aí você vai conseguir definir, tá bom? Então, escárnio é uma sátira, o escárnio zomba, ele leva assim a gargalhada, a rir, ok? E o maldizer fala mal mesmo da pessoa, coloca uma crítica, você não sabe louvar, você não sabe cantar, você não sabe fazer, né? Você tem pacto com o demônio. Então, assim, uma figura muito presente nesse momento, tá? Da Idade Média, aí o cristianismo, né, ascendendo, então, obviamente, vem também a figura do demônio. Nós estamos falando do trovadorismo, de um primeiro momento da Idade Média, tá bom? Tô pontuando, ó, bem pontual. Gente, vamos lembrar que aqui é uma live, mas é uma aula, então a professora também tá sendo didática, né? Não sei se tem um público aí literato, professor, de repente está esperando uma mega, né, apresentação. E o que a gente tem aqui é uma aula. Então, também interajam comigo. Vamos lá, escrevam aí. Deixa eu ver meu tempo, né, porque a gente tem 50 minutos de live, ó. Ainda tenho 8 minutos. Ó, bastante, hein? Tá bom? Fechou, então, ó? Então, vamos ver. Idade Média. Ok?
A poesia presente nas cantigas. As cantigas, na verdade, são as poesias que são cantadas, acompanhadas com instrumentos. Você tem os trovadores, você tem também o jogral, que é aquele que interpreta. O trovador, ele escreve, ele compõe, e o jogral, ele canta, ok? Ele vai cantar. E aí você traz um pouquinho para nossa modernidade. Hoje você tem o slam, você que gosta de rap, né? Então você tem aí, a gente poderia dizer que muitos raps que nós temos aí, eles são de escárnio ou de maldizer. Porque ele faz uma crítica social, ele pode fazer uma crítica política, ele pode ter um endereço certo, a pessoa, né? Tem aí o seu endereço, o seu remetente, e você pode pensar nisso na atualidade. Então não faça cara feia pro trovadorismo, de repente você gosta de rap, você gosta de poesia, e a minha essência no trovadorismo é a poesia, ok? São os poemas cantados, por isso que é trovadorismo, trova, cantiga, ok? Beleza? Fernando, vai ter que fazer uma redação dessa aula pro. A atividade eu vou postar depois lá no Google Classroom. Mas com certeza vocês vão fazer lição sobre isso, pode ter certeza. Tem algumas atividades do livro didático também, tá bom? Eu vou passar tudo para vocês, certo? Vamos lá, perguntas. Mais algumas perguntas, eu deixo alguns minutinhos aí para vocês, né? Vamos perguntando. Então vamos pensar assim, você tem aqueles, os trovadores, você tem o jogral, você tem toda uma cultura oralizada, ok? Isso nós chamamos de literatura. E é óbvio que tem, né, o advento da escrita, tem os pergaminhos, eles escrevem, e tem também os cronistas. A gente vai ter depois um segundo momento, que nós vamos estudar na próxima aula, na próxima live, que já é uma transição, que é o humanismo. No humanismo você já tem aí os cronistas, você já tem o teatro, né? Lá no palácio, nessa época que a gente está falando dos feudos, dos palácios, nós já tínhamos o teatro, mas era tudo lá dentro, ok? E assim, não era profano, só se falava mesmo da religião, de Deus, do cristianismo. Aí vai chegar um cara chamado Gil Vicente, no humanismo, que vai começar a fazer um outro tipo de teatro, um outro tipo de escrita. E a gente vai falar dele, então, na nossa próxima live. O humanismo, a gente fala que é uma transição, ok? É a nossa próxima escola literária. O que eu queria que você pensasse também? Embora, assim, cada época tem um autor, uma data, ela não acaba assim à meia-noite. Acabou o trovadorismo, começa o humanismo. Acabou o humanismo, começa o classicismo. Não é assim, elas vão, sabe... tem o seu período de ápice, até que vai passando para um outro momento. Então não é assim, acaba uma, começa a outra. Mas você tem um momento de ápice de cada uma, tá bom? Então no trovadorismo a gente tem aí esse momento das cantigas, esse momento desse relacionamento entre as pessoas através das cantigas, através das trovas, né? Tem um conjunto que chama os Trovadores Urbanos, eu não sei se você já viu, eu não sei se eles estão ainda na ativa, mas eles fazem as trovas de casa em casa, como presente de aniversário, você faz, você contrata e eles vão até aonde a pessoa está, não agora, né, nesse momento de pandemia, mas levando uma música. Por isso que tem esse nome, Trovadores Urbanos, talvez você já tenha ouvido falar, né? E eu lembrei deles agora, que eu acho bem bacana, eles se vestem a caráter, enfim, é bem bacana. Depois, num outro período da história, você vai ter as sonatas, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra. Hoje a gente tem música, hoje a gente tem rap, você tem N gêneros aí musicais, e eles não começaram do nada. No Brasil não tivemos o trovadorismo, né, nesse momento, porque o Brasil ainda não estava sendo colonizado. Mas toda essa cultura chegou até nós, um pouco tardiamente, mas ela chegou até nós, tá bom? Vamos lá, gente, perguntem, que a gente tem ainda 5 minutinhos, tá? Olha só, a Laís tá dizendo, o humanismo volta os olhares para o homem, para a ciência. Então, aí já começa esse momento. Então, na Idade Média, você tem o homem muito focado em Deus, no teocentrismo que a gente fala, né? Então, tudo tem uma explicação divina.
Tanto que o Gil Vicente e mesmo os trovadores, eles vão falar muito dessa questão. Mas aí depois o homem, ele começa com as conquistas de terra, com as descobertas, com a ciência, ele começa a ter um outro olhar, tanto para a literatura, quanto para a história e para a ciência. Por isso que tem esse olhar. Muito bem, Laís. Muito bem, parabéns. Ô Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Chegou aqui com a gente, legal. Bom, mais alguma coisa, alguma questão? Não acabou ainda não, calma, calma, você já vai pro intervalo. Já já você vai. Segura aí um pouquinho. Segura aí. Vamos lá. Tô vendo aqui também os meus controles, né? Porque você acha que assim ao vivo é tudo simples? Não é não, você tem que ter um controle de tempo, de horário, de tudo, né, Marcelo? O Marcelo foi meu vice-diretor lá no Max, né? E a gente falava muito disso, do planejar, do executar. Os trovadores eram assim também. Ele não acordava simplesmente inspirado e falava, ah, hoje eu vou fazer uma trova. Não, ele também era um homem estudado, né? Pensa nisso. A maioria da população era analfabeta, era iletrada, não sabia escrever. Então, quem que escrevia? Os homens que tinham acesso à cultura e à escrita. Tudo isso faz parte desse panorama, tá? Desse panorama histórico também, que eu comecei a falar lá na abertura da live, né? Você que chegou depois, eu falei um pouquinho do contexto histórico, eu falei um pouquinho do objetivo de estarmos aqui, e hoje é uma continuação. É a segunda aula. A próxima vai ser humanismo. E se prepara para conhecer Gil Vicente e o teatro português, hein? É muito bom. Você que gosta de teatro, você que é do Jovem em Cena, certo? É isso. Bom, por último, um recadinho aí. Eu falei na outra aula, deixa eu só ver aqui meu tempo, 2 minutinhos. Vai no YouTube, BBM, B de bola M, que é Biblioteca Mindlin, né? Isso eu já tinha falado na outra aula. Lá tem vários vídeos falando de várias obras literárias, principalmente os 10 livros da FUVEST Unicamp, tá bom? E aí você vai aprender um pouquinho mais de literatura com os mestres também da USP, tá? Vai lá, veja, faça pesquisa, tire dúvidas. E você que é meu aluno aí do segundo ano, principalmente, nós vamos ter atividades sobre isso, tá bom? Mas volto de novo a falar, a dar os créditos, ó. A sua aula está aqui, ó, no seu livro, tá bom? No livro didático, toda a nossa aula tá aqui, tá bom? É isso, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Olha o Peterson entrando. O Peterson foi meu aluno na escola integral, ele tá no primeiro ano do médio. Que legal, muito bom. É isso. Vocês têm mais alguma questão? O bom aqui do Face é que fica gravado, né? Então depois você pode assistir, você vai fazer lição, você que tá chegando agora, que né, tá pegando agora só o finalzinho, depois você assiste. Se tiver dúvida, me chama. Me chama lá no Messenger, né? No Insta, pode me chamar também, eu tô lá, tá bom? Tô aqui. Gente, é isso. Literatura, então, é isso, é apaixonante. Você linka um pouquinho com a história antiga, com a modernidade, com a linguagem. São técnicas. Os trovadores, eles tinham técnicas para escrever, técnicas para cantar, para dançar. Qual era a diversão do povo naquele período, dentro do feudo? Né? Era isso, era cantar, era dançar, era ser alegre, era ser feliz, né? Na medida do possível, como nós estamos aqui hoje. De repente, dentro de um feudo, a gente não pode sair por um tempo, mas é só um tempo, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, estudem e contem comigo. Alunos, ex-alunos, amigos, viu? Roberto, Marcelo, lá da minha escola antiga, né? Antiga, mas assim, ó, tá aqui, ó, no coração. Beijos pra vocês, é isso, estudem. Oi, Dani, tudo bom? Tchau, tchau, gente, deu meu tempo. Um beijo, fiquem bem, até a próxima. Semana que vem, então, humanismo, tá bom? Te vejo lá. Beijos, tchau, tchau.